Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir qual é a origem da oração do Pai Nosso. Mas antes, não esqueça de deixar um joinha, compartilhar e se inscrever no canal. E também tocar o sininho para as notificações. A oração do Pai Nosso é a oração que está presente nos evangelhos de Mateus e de Lucas, quando os apóstolos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Lucas 11, 1. A oração do Pai Nosso está entre os textos mais traduzidos do mundo, e esta oração é recitada pelo conjunto da religião cristã mundial, católica romana, protestante ou ortodoxa, incluindo todas as variantes e diversidades das mesmas. Seria, entretanto, injusto falar de uma oração do Pai Nosso, pois há duas versões citadas na Bíblia: a oração de São Mateus e a de São Lucas, apóstolos de Jesus e dois dos quatro evangelistas. Evangelista é o nome dado a cada um dos quatro autores dos evangelhos que escreveram a vida e a doutrina de Jesus Cristo. São eles São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. As traduções citadas hoje em dia, ao longo da liturgia, cada uma sendo apresentada como única, são na realidade o fruto da síntese de interpretações estabelecidas a partir dessas duas fontes, as quais às vezes divergem dependendo dos manuscritos onde foram encontradas. Nenhum dos evangelhos nos chegou direto do original e muitas vezes foram encontrados somente fragmentos desses evangelhos. O Papiro 75, ou Papiro Bodmer, é um antigo texto do Novo Testamento que data do século II e contém fragmentos do Evangelho de Lucas, incluindo o Pai Nosso e o Evangelho de João. Esse manuscrito se encontra na Biblioteca do Vaticano. A lista completa mais antiga conhecida dos 27 livros é encontrada em uma carta escrita por Atanásio, um bispo de Alexandria do século IV, datado de 367 d.C. O Novo Testamento de 27 livros foi formalmente canonizado pela primeira vez durante os concílios de Hipona, em 393 DC, e Cartago, 397 DC, no norte da África. Entretanto, alguns autores afirmam que Origem de Alexandria, ou Adamâncios, já possuía a lista completa dos 27 livros do Novo Testamento no século II DC. Origem era um escolástico, asceta e teólogo, que viveu a primeira metade da sua vida em Alexandria. Ele era um autor prolífico e escreveu mais de 2.000 tratados de várias vertentes da teologia, incluindo crítica textual, exegese e hermenêutica bíblica, homilética e espiritualidade. As fontes manuscritas do Novo Testamento dividem-se em manuscritos gregos, antigas versões e citações feitas por autores cristãos antigos. Somam estes um total de mais de 1.000 fontes, mas nos aprofundaremos mais nesse ponto no vídeo sobre a origem do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos por judeus seguidores de Cristo, em uma linguagem que é melhor descrita como judaico-grega. Judaico-grego é essencialmente como uma língua grega falada por judeus na época, muito parecido com o judaico-alemão ou Yiddish. Incluiu muitas palavras hebraicas, frases e estruturas gramaticais, ainda que, ao contrário, a linguagem judaica-alemã manteve o alfabeto grego, como era de fato o caso em muitas outras línguas judaicas. Os judeus que escreveram os evangelhos e a coleção do Novo Testamento estavam naturalmente pensando de uma forma judaica e hebraica, embora eles estivessem escrevendo em grego. Embora seja muito possível que Jesus pregasse em aramaico, seus apóstolos escreveram os evangelhos em grego, ou judaico-grego, e somente mais tarde os manuscritos em grego foram traduzidos para o latim, primeiramente somente alguns fragmentos ou parcialmente. A tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo, datada entre 382 e 420, consolidou uma padronização, ao menos para a parte das igrejas ocidentais, do texto latino. As traduções latinas anteriores à de Jerônimo são coletivamente conhecidas como os textos Vetus Latina.
Existem menções do Pai Nosso no Antigo Testamento. A figura paterna aplicada a Deus, de um Deus que se comporta como Pai, não é desconhecida no Antigo Testamento. É atestado desde o tempo profético. As passagens significativas são encontradas nos livros dos profetas, Salmos e na literatura do judaísmo helenístico. Apesar do Antigo Testamento não mencionar a oração do Pai Nosso como um todo, há versículos por todos os livros que citam Deus como Pai que está nos céus. Fala do seu santo nome, do seu reino nos céus e na terra. Há também menção do pão espiritual, dos pecados e do mal. Eis aqui a oração do Pai Nosso no seu original em grego. Pater hemon ho entois uranos, hages theto to onomasu, ελθέτω he basileia σου, και νεθέτω το θέλεμά σου, ως εν ουρανό καί επιγές, τον άρτον χεμόν τον επουίζιον δος χεμήν σέμερον, καί άφες χεμήν τα οφειλέματα χεμόν, ως καί χεμέις αφέκαμεν τοις οφειλέτες χεμόν, καί με ενσενέγκες χεμάς εις περάσμον, αλλά ρισάι χεμάς από του πόνερου. Analisaremos agora as versões em grego dos evangelhos de Mateus e de Lucas. As duas versões em questão apresentam 3 pedidos em comum, mas enquanto a de Mateus tem um total de 7 pedidos, a de Lucas faz apenas 5, razão pela qual, geralmente a partir da versão de Mateus, que é considerada mais completa, essas sínteses foram elaboradas pelas diversas igrejas. Além disso, sabemos da importância do número 7 na Bíblia. A criação em 7 dias, as 70 vezes 7 vezes que se deve perdoar, ou ainda os 7 selos e as 7 trombetas do Apocalipse. Não nos surpreendemos, então, que seja o Pai Nosso de Mateus que tenha sido reconhecido como texto de referência. Pode-se notar que as duas orações giram em torno do pedido por pão. Mas que pão? Qualquer pão? Não, o pão epiousios. EP, que significa sobre, acima, e ousios, substância. Esta palavra foi traduzida para supersubstancial, e é esta a versão utilizada também na Vulgata Latina. Esta palavra está presente nos 2 evangelhos, de Mateus e de Lucas. Eis aqui uma tabela comparativa das 2 versões. Enquanto na versão de Mateus, a frase 1 diz Pai de nós que estás nos céus, a de Lucas diz somente Pai. As frases 2 e 3 são idênticas em ambas as versões. Seja santificado o nome teu e venha o reino teu. A frase 4, faça-se a vontade tua como no céu e sobre a terra, está presente somente em Mateus. A frase 5, o pão nosso supersubstancial dai-nos a nós hoje, em Mateus, apresenta uma pequena diferença em Lucas, que diz a cada dia ao invés de hoje. A frase 6, perdoa nossas dívidas como nós também perdoamos os nossos devedores, torna-se em Lucas, perdoa nossos erros como nós perdoamos quem errou contra nós. Enfim, a frase 7 é idêntica nas 2 versões. E não nos leveis à tentação, mas nos afasta para longe do maligno ou do mal. Pater hemon ho entois uranos. Pai de nós que estás nos céus. A primeira frase do Pai Nosso é um chamado ou uma evocação, enquanto em Mateus esse chamado é Pai Nosso que estás nos céus, o de Lucas é somente Pai. A palavra Pai encontra-se muitas vezes nas pregações de Jesus. Ela é de fato citada quase 400 vezes no Novo Testamento e quase 700 vezes no Antigo, o número variando segundo a edição. A palavra em hebraico Abba, da raiz em aramaico Ab, quer dizer genitor, mas também tem um significado sagrado no judaísmo e no cristianismo. Os caracteres da palavra Ab, em aramaico, representam o touro e a casa, ou a tenda, como o chefe da tenda ou o chefe da casa. Para os cristãos, Deus é o Pai Celestial e um dos componentes da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 em 1. Em Mateus, a frase é Pai nosso que estás nos céus. Notem que a palavra céus está no plural, se referindo às várias moradas celestiais. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 2.
Hagestheto to onoma su, santificado seja o nome teu. Este é o sentido do primeiro pedido do Pai Nosso. Faze com que todos reconheçam que tu és Deus. Se o nome indica a identidade, ou seja, a verdade profunda de uma pessoa, há uma equivalência entre o nome e a pessoa. E se Deus é santo, então seu nome também deve ser santificado. Ertheto he basileia su. Venha o reino teu. Este segundo pedido é particularmente forte. O reino de Deus já veio uma vez na terra e se manifestou em Jesus, o único homem em quem Deus reinou plenamente. Quando recitamos a frase, venha o teu reino, pedimos a Deus que estenda o seu reino por toda a terra e liberte os nossos corações do pecado. Genetheto tu thelemasu rosh inurano kai epigesh. Faça-se a vontade tua, como no céu e sobre a terra. O terceiro pedido da oração do Pai Nosso é um ato de entrega ao Senhor. Só Ele sabe o que é melhor para nós, por isso é o único que pode nos guiar. Ao recitar o Pai Nosso, concordamos em confiar nele e colocar nossa vida em suas mãos. Essa frase foi dita pelo próprio Jesus no momento da angústia de sua morte iminente. Pai, se queres, tira esse cálice de mim. No entanto, que não seja a minha vontade, mas a tua que seja feita. Lucas 22, 42. Somos chamados a aceitar e observar plenamente a vontade de Deus, seu plano para a nossa salvação. Pedimos sua ajuda divina para vir ver o que é bom para nós. Este pedido está associado ao dom do conhecimento e da bem-aventurança. Felizes os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 4. Esses três pedidos são caracterizados pela repetição da fórmula de ti ou tua, o nome teu, o reino teu, a vontade tua. Formam um primeiro recitativo que podemos especializar no céu de ti, onde circulam as coisas celestiais, e para contrastar terminamos com a palavra terra, como um desejo que a terra se assemelhe ao céu. Tonarton remon tonepuiusion dos remin semeron. O nosso pão supersubstancial, dai-nos a nós hoje. Este pedido é um pouco diferente nas versões de Mateus e Lucas. Entretanto, a palavra epiúgios é a mesma para ambas as versões. Em Mateus, a frase se termina com hoje, e em Lucas com a cada dia. O que seria esse pão supersubstancial? Este é o pão que está acima da própria substância, ou o pão que vem dos céus, o pão celestial, espiritual, para que estejamos em comunhão cotidiana com o Pai. Para muitos teólogos, existe uma correspondência entre este pedido do Pai Nosso e a última ceia, onde Jesus diz: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. O texto latino da Vulgata utiliza-se da palavra supersubstantialem, mas esta foi posteriormente mudada para quotidianum, ou cotidiano, outra tradução atribuída à palavra grega epiúsios. No cerne desses pedidos divinos está um pedido muito mais simples, mais humano, a do alimento. Pedir este pão é reconhecer a nossa humilde humanidade, depois de ter louvado um Deus poderoso e celestial. Pedimos ao Senhor o pão necessário para a nossa vida. Não é só o alimento para o ventre, mas também alimento para a alma, para o espírito. Os cristãos também vivem do pão da palavra, do pão da Eucaristia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. João 6, 51. O pão tem um valor muito simbólico em todo o Evangelho, desde o Antigo Testamento até a última ceia. O pão representa o dom de Deus ao homem. Kai afesh remen taofelemata remon, rosh kai remeis afekamen tois ofeletais remon. E perdoa nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Notemos que as traduções modernas do Pai Nosso Ocidental não traduzem ofeilemata para ofensas. Alguns países conservaram ou ainda conservam as dívidas, traduzidas da versão latina, como o Brasil até 1957,
a Espanha até 1988, deudas, ou a Itália sempre, débita. Outros, como a Alemanha, optaram por sinônimos polissêmicos, Schuld, que significa culpa, e dívidas. Quanto aos países anglófonos, optaram por uma palavra que não significa erro nem dívida, mas transgressão, trespasses. Se os pedidos anteriores eram de bens úteis para nos dar a obtenção da vida eterna, a partir dessa passagem de oração, todos os pedidos consistem em obstáculos a serem evitados para atingir esse objetivo. Esta frase do Pai Nosso convida-nos a um duplo perdão. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e reconhecê-los, mas também conseguir perdoar os outros. Deus e Jesus são amor. Sem perdão não há amor. O perdão é uma condição necessária para continuarmos o nosso caminho de santidade. O perdão humano está enraizado no perdão divino. Quando lutamos para perdoar, peçamos a ajuda de Deus. Nota-se que uma certa exegese é necessária para se observar na menção da dívida do Pai Nosso de Mateus uma referência ao amor, através da raiz dos 3 termos hebraicos que significam riqueza ou dinheiro, ou seja, a palavra zahav, relacionada a ahavá, que significa amor. Segundo essa teoria, o amor no Antigo, como no Novo Testamento, tem um significado preciso, destituído do sentimentalismo que hoje lhe é atribuído, segundo o qual amar alguém é estar consciente da dívida que temos para com ele e ser grato a ele. Kai me ensenenges remas esperasmon, e não nos levei à tentação. Se nos aproximamos da tradução da Vulgata Latina, ne nos inducas in tentationem, a tradução mais correta seria: não nos induza à tentação, o que faz parecer que Deus poderia tentar ao homem. Uma das características marcantes deste pedido é que é o único que está na forma negativa do imperativo e pede a Deus que não faça algo pela pessoa que suplica. A palavra grega perasmos significa teste, experiência ou prova. Seria a tradução do hebraico nassá, que encontramos em um certo número de episódios do Antigo Testamento, durante os quais as relações entre Deus e o povo hebreu ou um de seus representantes são tensas, por causa de um ou de outro. No Antigo Testamento, em Gênesis 22, 2, Deus, a fim de testar a fé de Abraão, o provoca, pedindo-lhe que sacrifique seu filho Isaque a ele. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Neste caso, sim, Deus seria capaz de testar nossa fé e nossa lealdade e nos induzir a uma tentação. Esta mesma palavra é usada quando os hebreus testam a paciência divina durante o episódio do Êxodo, quando eles se queixam de que falta água. É, portanto, da Vulgata que as traduções de peresmos tornaram-se tentação, que na verdade é mais uma transferência do latim do que uma tradução real, e a palavra então assumiu o significado do impulso que leva ao erro. O que é tentação? A tentação é o segundo obstáculo que nos afasta da santidade. Tentar é testar ou provar. Quando um homem é tentado, é a sua virtude que é testada, a fim de ver se ele rapidamente se volta para o bem. Ele também pode ser incitado ao mal. Resistir a ele é mostrar uma grande virtude. A tentação não é pecado. Pecado é consentir e sucumbir a ela. Alá resai remash apu tuponeru, mas nos afasta do maligno. Na tradução do último verso de Mateus, podemos sublinhar que poneru é a tradução grega do hebraico rasha, isto é, o criminoso, o pervertido ou o ímpio. Durante todo o início da cristandade, se acreditava numa personificação do mal, como uma entidade, a existência de uma criatura que era o mal em si, o diabo, Satanás ou Lúcifer. Aos poucos, essa noção foi se transformando em uma ideia abstrata, uma alegoria, um mito literário. Enfim, o último pedido do Pai Nosso, que constitui o clímax desta bela oração: livrai-nos do mal,
É pedir a libertação de tudo o que nos afasta de Deus. É retirar toda a dificuldade e essência de guerra espiritual em uma frase. Deus é o único que tem o poder de nos libertar do maligno, com a ajuda de Jesus, que orou por todos os homens. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. João 17:15. Temos aqui 5 versões do Pater Noster, em grego antigo, latim da Vulgata, latim, português tradução da Vulgata e português atual. Podemos notar que no latim da Vulgata de São Jerônimo, a frase Panem nostrum super substantialem da nobis hodie foi traduzido para o português: o pão nosso, que é sobre toda a substância, nos dá hoje. Em seguida, Edimite nobis debitas nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, foi traduzido: e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Essa tradução foi modificada para a tradução atual do português na segunda metade do século XX. Como podemos perceber através desse vídeo, a oração do Pai Nosso, que teve referências desde o Antigo Testamento, sofreu várias modificações e traduções a partir das cópias dos originais em grego, transcritas por Mateus e Lucas. Cada palavra do texto sofreu alterações ao longo da história, e em cada língua na qual ela foi traduzida, ela apresenta pequenas diferenças. O estudo dos manuscritos bíblicos é infinito, como é o conhecimento de Deus. Nós podemos somente, à luz do Espírito Santo, apreender uma ínfima visão da grandeza do Pai em nossa limitação humana. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentatione, sed libera nos a malo. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com muito amor. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, tchau!